Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela nossa Santa Cecília TV, muito mais informação para você, não é? Segunda a sexta-feira, este horário da 1h30 da tarde é uma tradição do debate político e da discussão sempre democrática e aprofundada dos temas, dos assuntos que formam a pauta aqui da cidade e da nossa região metropolitana. E lembrando, os temas também e os assuntos de interesse nacional, claro que o coronavírus está sempre amparando aí o nosso debate, as nossas discussões, porque ele interfere diretamente na vida de todos nós. Foram quase 120 dias aí de paralisação das atividades aqui na região metropolitana, agora com a reabertura, não é? A retomada lenta, não é? Gradual, que a gente vem aí acompanhando, os horários ainda curtos, né? A gente não tem o comércio todos os dias abertos, não tem o comércio o dia inteiro funcionando, não tem aí as principais atividades liberadas durante todos os dias, nem no final de semana, enfim, mas há uma retomada e, infelizmente, os casos continuam sendo registrados, né? O número de óbitos caiu sensivelmente aqui na cidade de Santos, na Baixada Santista, o que é muito bom, né? Repito, sem banalizar a vida, obviamente, né? Mas os números de casos continuam aí sendo registrados, os números de casos continuam aumentando. Muita gente já defende que é por conta exatamente da retomada da economia, muito mais gente pelas ruas, praticamente um movimento normal aí a gente tem na cidade, embora, como eu disse, né, o comércio tem aí um horário muito restrito, muito reduzido, e as demais atividades, fora aquelas atividades essenciais, também, né? Questões trabalhistas, né, mais uma vez abrindo espaço aqui no ponto de vista desta sexta-feira, principais dificuldades do trabalhador, né, o que é que está sendo proposto no Congresso Nacional. O Paulo Guedes vem colocando novamente o nosso ministro da Economia, a volta da CPMF, né? Já um recado aí por parte do presidente da Câmara que isso não vai passar. Novamente a história da capitalização, para aquelas pessoas que querem ou que pretendem um dia, né? Sabe Deus, se aposentar, né? Um país de gente pobre. Acho complicado você vir com essa tese novamente, já aconteceu no Chile, né? E não funcionou, né? Aí é o debacle, uma derrocada, aí, especialmente das pessoas de mais idade, enfim, uma série de temas para a gente colocar em discussão, para a gente colocar em debate aqui no Ponto de Vista. Programa que recebe mais uma vez aqui a nossa doutora Thelma Rodrigues, advogada, especialista na área trabalhista. Tudo bem, Thelma? Prazer tê-la de volta. Prazer é todo meu. Boa tarde para todos aqui, para os nossos amigos da mesa, para os telespectadores. O nosso tradicional programa, sexta-feira, que virou aí essa parte trabalhista do Boturão agora, né, Boturão? É verdade. Inclusive, eu fico sempre passando tanta mensagem para ele, tudo que está acontecendo, ele, Thelma, calma, porque não dá para ler tudo. E realmente está complicado, porque só essa semana foi dia 14 decreto, portaria, na semana passada foi leis, e vem assim chovendo de determinações, né, para os trabalhadores aí, diante da pandemia. Mas o que eu só... nós vamos analisar aqui na sequência, né, do programa, mas só colocando que sempre com o pretexto de garantir o trabalho. E nós começamos a ler, me dá até medo, porque eu não vejo garantia de trabalho, né? Porque em algumas decisões, inclusive lembrando agora que o Gato, que é o presidente do sindicato aqui dos metalúrgicos, perdeu no TST. Isso, perdeu, como previa o nosso convidado aqui. Como previa o nosso professor, Dr. Stalin, foi cassada lá, liminar, bom, mas enfim. Só que todas as medidas que são aprovadas é para garantia do trabalho. Então, nós ficamos, como assim? Como que eles não mandam negociar? Né? Um momento de pandemia que deveria ter sido feito isso também, mas quem somos nós aqui, né? E eles também tomaram o mesmo procedimento dos trabalhadores do fogo de chão, né? Essa rede famosa, e foi o mesmo ministro. Então, quer dizer, todas as medidas que o governo está tomando para garantia de emprego, e aí as empresas não obedecem, os trabalhadores buscam o socorro da justiça e a justiça
não está beneficiando, não está acolhendo. Então, acho que nós devemos observar essas medidas aí que estão sendo tomadas. Muito bem, Thelma participando conosco, aqui à esquerda do doutor Stalin, não é? Doutor José Stalin, também professor e advogado da área trabalhista, mais uma vez conosco aqui no Ponto de Vista. Prazer também recebê-lo. Tudo bem? A satisfação é toda nossa de estar presente mais uma vez nesse programa e tentando, pelo menos, explicar a situação que nós estamos vivendo nesse país, de um modo geral, a toda a população e especificamente os trabalhadores, que estão numa fase muito difícil de sofrimento. É verdade. E lá na ponta, do outro lado, Francisco Aloysio, né, jornalista dos mais competentes, né, aqui da região, credenciado para a Câmara dos Deputados, para o Senado da República, enfim, sempre com informações importantes aqui para a gente, mais uma vez conosco aqui no programa. Tudo bem, Aloysio? Prazer revê-lo. Tudo bem, doutorão? Prazer é meu. Cumprimento a doutora Thelma, nosso mestre, doutor Stalin. E a situação aí, né, apesar de começar a reabertura do comércio, não é muito boa, né? O DIEESE comunicou em seu relatório que 522 mil empresas suspenderam as atividades nesse período e que talvez cerca de 30% delas não devem reabrir. Essa é a expectativa. E, por outro lado, a OIT, que está prevendo também fechamento de milhares e milhares de empresas no mundo todo, com 436 milhões o total, a previsão de fechamento, que estão em estado crítico. Não se sabe dessas quanto vão voltar, mas se for também nessa taxa de 30%, será um desemprego muito grande. E temos notícias boas para o trabalhador que já é aposentado, para o trabalhador que está de auxílio-doença ou de auxílio-acidente, porque o 14º salário emergencial para a categoria dos aposentados, pensionistas e esse pessoal, que já recebeu, né? Esse pessoal já recebeu o 13º deste ano antecipado, primeira parcela em março, a segunda parcela em abril, mas agora existe a possibilidade deles conseguir, via um projeto de lei que está no Senado e via uma indicação legislativa que passou na Câmara nessa semana e que foi encaminhado ao ministro Paulo Guedes, pedindo que esse abono emergencial seja concedido a essa categoria, né? Aposentados, pensionistas e trabalhadores afastados por auxílio-doença e auxílio-acidente. Mais tarde, ou no decorrer do programa, a gente vai explicar um pouco mais isso aí. Muito bem. Lembrando sempre que a nossa reprise, não é, aqui na Santa Cecília TV, de segunda a sexta, às 20 horas, né, 8 da noite, e o programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, né? Embora o presidente esteja quieto lá, sossegado, quietinho, sem abrir a boca no Palácio da Alvorada, nunca se sabe, não é? Só Deus é que pode saber, às vezes até ele duvida, do que pode acontecer na caótica República Brasileira, né? Bom, os números do Covid, lamentavelmente, a gente tem que repetir aqui diariamente, né? 12.477 casos em Santos, 413 óbitos, 32.020 casos na região metropolitana, 1.203 falecimentos. A gente, como todo dia fazemos aqui, deixamos aqui os nossos sentimentos, né, a quem perdeu um familiar, um pai, uma mãe, uma avó, um tio, um sobrinho, um filho, né, aqui na nossa região metropolitana, os sentimentos de toda a bancada, de toda a equipe aqui do Ponto de Vista. No estado de São Paulo, 402.048 casos, 19.038 óbitos, e no Brasil, 2.014.738 casos, 76.822 falecimentos por Covid-19. Lembrando que a comunidade científica trabalha aí com um percentual de pelo menos 10 vezes no número de casos, não de óbitos, né, mas de casos. Teríamos aí mais de 20 milhões, 21 milhões de brasileiros infectados, lamentavelmente, né? E quem nos deixou nessa madrugada foi o jornalista e radialista José Paulo de Andrade, né, da Rádio Bandeirantes, né, uma figura extraordinária, conhecida aí em todo o estado, no Brasil inteiro. A Rádio Bandeirantes, a gente faz o destaque aqui, e a Bandeirantes tem uma entrada muito forte, um canal aqui direto para a Baixada Santista, e claro, todos nós que acompanhávamos o José Paulo diariamente, né, concordando ou discordando
das opiniões fortes que ele dava, né? A gente fica realmente um pouco entristecido. O Aloysio conheceu o Zé Paulo, né, Aloysio? E uma coisa a gente tem que dar a mão ao palmatório, né? O Zé Paulo tinha umas colocações muito contundentes sempre, enfim, né? Mas era um cara correto, né? Um cara sério, que não pendia nem para um lado, nem para o outro. Onde ele achava que estava errado, ele batia e fazia as suas críticas, né? E eu acho que o jornalismo de maneira geral ficou um pouco mais pobre, né, Chico Aloysio? Ah, sim, isso aí foi uma notícia muito triste, né, que acabou repercutindo no mundo todo, porque o Zé Paulo, além de ser ouvido aqui no país, era ouvido também no mundo, entendeu? Principalmente os brasileiros que estão lá fora do país, ouviam pela internet o Zé Paulo de Andrade. Então, isso daí houve uma consternação muito grande. Colegas que trabalharam com ele, ou que ainda trabalham, né, chegaram às lágrimas. Um apresentador da CNN recebeu a notícia, teve que interromper, porque não aguentou. E assim está sendo. E, infelizmente, as pilastras grandes do jornalismo, ou do radiojornalismo, todas estão indo embora, entendeu? Qualquer dia a casa vai cair o telhado, porque não vai ter mais pilastra. A Band perdeu, se não me falha a memória aqui, os três, não que eu me lembro. Luciano do Vale, não faz muito tempo. Depois Ricardo Boechat. E agora o José Paulo de Andrade, que é um ícone do jornalismo nosso, um exemplo de pessoa. Quem conheceu, ele recebia os estagiários e as pessoas que começavam lá, ele era o primeiro a receber, explicar o que tinha que fazer. Se a pessoa errava, ele jamais dava esculacho, chamava, olha, você errou aqui, mas você pode na próxima melhorar, aqui você acertou. Era um cara que incentivava muito. E o jornalismo vem perdendo. Nós já tínhamos perdido já, tempos atrás, o Carlos Chagas, que foi outro grande jornalista, que eu trouxe a Santos para fazer palestras, inclusive, e agora vamos perdendo essas pessoas e vamos ver, né, o que se fica. E no caso do Zé Paulo, por ter morrido com a Covid-19, não vai ser possível prestar as homenagens que ele merece, porque, lógico, não vai ter velório, não vai ter, né, vai ser um enterro muito rápido apenas para os familiares, diferente do que outras personalidades que morrem. Esse tem que ser reverenciado, porque outro José Paulo de Andrade dificilmente vai aparecer, tá? Hoje, máquinas, tratores, armas mais sofisticadas são feitas em questões de dias, até de minutos. Mas pessoas com a personalidade forte, o exemplo do José Paulo de Andrade, como de outros, estou citando agora o José Paulo de Andrade, dificilmente vai aparecer um outro em muitos anos. Muito bem, é verdade, isso mesmo. A gente tem as redes sociais aí ainda para distorcer, não é, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, né? E a gente tenta fazer um jornalismo com mais seriedade, enfim, fica aí muitas vezes perdendo tempo em corrigindo aí uma série de coisas que são colocadas. Mas quem tentou se corrigir aí, doutora Thelma Stalin e meu caro Francisco Aloysio, o ex-presidente Michel Temer. A Thelma me passou aqui a informação, eu fiquei chocado quando li aquilo, você viu, né, o Stalin? Michel Temer disse que a propaganda sobre a reforma trabalhista do governo dele foi exagerada, enfim, né, que os seus ministros da época, né, da área econômica, passaram do limite, enfim, que o resultado não foi aquele, né, Thelma? Porque desde o início ficou essa propaganda de que com essa reforma iriam criar milhões e milhões de empregos, que a situação do Brasil iria ser revertida, porque o que estava emperrando, né, o sucesso aí das medidas seriam os trabalhadores, os ganhos que eles têm, que eles obtêm aí, né, no seu labor. Bom, mas o que ele constatou, todo mundo já sabia, né, que realmente essa deforma que veio, mudando praticamente aí a CLT inteira, virando de cabeça para baixo, não houve sucesso, e nós podemos, em 2017, e após isso foram sequências piores, né, porque aí nós chegamos hoje aqui na pandemia, que daqui a pouco nós vamos analisar algumas situações das medidas que estão sendo aprovadas, somente em detrimento do trabalhador, né? Porque prejudica, retira direitos
e o trabalhador a cada dia vai ficando com menor poder aquisitivo e que não interessa para ninguém, muito menos para as indústrias, para os comerciantes, porque se o trabalhador não tem dinheiro também para comprar ou para poder fazer qualquer coisa, não interessa para ninguém. Agora, eu não entendo o que o Guedes quer fazer também, né? Nós precisamos movimentar aí os nossos deputados, porque realmente todas as propostas que ele vem trazendo nessa área trabalhista não está tendo sucesso. Então, realmente a situação ela é lamentável. O Temer, nós sabemos de inúmeros problemas aí que ele está tendo, que teve judicialmente. Então, agora ele está só fazendo palestras, não entendo isso também, a todas as redes aí principais, abrindo para o Temer, para ele ficar dando palestras sobre como administrar o Brasil, só no Brasil. Porque você vê um ex-presidente que teve problemas sérios, inclusive afetou aqui diretamente o nosso porto, e não é segredo para ninguém, não estou falando segredo aqui, né? No operador aqui embaixo, sempre teve problema, e ele agora é um exemplo de quê? Eu queria entender de quê, porque ele que dá palestra agora, né, Aloysio? Ele é que sabe como vai funcionar. Hoje ele chega e fala mais uma barbárie dessa aqui. Essa reforma trabalhista... Então, ou seja, nós podemos observar que é isso, né? Infelizmente, nós estamos aí num momento turbulento. Quer que doeu a consciência do Michel Temer? E que... Não sei se ele tem consciência. Você acha o quê, Stalin? Doeu a consciência do ex-presidente? Não, jamais. Jamais? A nossa estrutura aqui brasileira é muito interessante. O Brasil, há 30 anos, ele é uma empresa que funciona no automático, né? E toda vez que o comandante vai fazer uma correção de rota, ele prejudica todo o voo que está sendo realizado. Então, a formação do primeiro, segundo e terceiro escalão de economistas do governo, que atravessam governos, maior parte deles são formados no exterior, com cultura de países ricos, tal, e vêm aqui tentar aplicar no Brasil aquilo que eles estudaram. Então, na verdade, o comandante geralmente aproveita todos esses elementos internos lá e eu não vejo que nunca haverá modificação. Modificação sempre será para pior, nunca haverá uma melhoria. Nos últimos 30 anos, verdadeiramente, nós fomos cobaias de economistas. A verdade é essa, porque todos os planos econômicos deram com os burros na água, ou seja, não deram certo. O real vem sendo, vamos dizer assim, manipulado como uma tábua de salvação do país. A verdade é essa, entendeu? Então, essa modificação que os comandantes fazem na rota geralmente piora a situação. E o Michel Temer não foge à regra, porque ele foi o pior comandante de todos, né? Por quê? Porque ele simplesmente resolveu tocar num ponto mais sensível, que é o regime trabalhista, as relações de trabalho. E o que nós observamos é o seguinte, durante todos esses anos, com todas as dificuldades que haviam entre as empresas e os trabalhadores nessas relações, bem ou mal eram resolvidas, né? O judiciário atuava, funcionava perfeitamente bem. A partir de 2004, quando fizeram aquela emenda constitucional número 45, a coisa se complicou. Mesmo porque, naquela época, o inquilino de plantão lá do Planalto resolveu também, provavelmente assessorado por esses economistas de formação aí, já começaram a implantar uma liberdade. Por exemplo, aqui no Brasil existe uma infinidade de categorias profissionais. No entanto, no governo passado só existia uma, dos metalúrgicos e do ABC. Então, a coisa ficou complicada, porque o Brasil ele tem uma tonalidade muito variada de situações. E você não pode, com base em princípios alienígenos, implementar a coisa aqui. Nós temos que resolver aqui entre nós, não simplesmente transplantar situações que venham de fora. O caso do Michel Temer, ele simplesmente destruiu 150 anos
de estudos, de trabalho, de reivindicação, de solução, que começou com a Revolução Industrial na Inglaterra. No entanto, ele joga tudo para trás, através daquele plenipotenciário Paulo Marinho, né? Um deputado federal mal sucedido que, infelizmente, até o atual presidente encampou e trouxe ele para participar da administração. Então, a gente nunca pode esperar nada dessa gente. Né? Rogério Marinho. Nós não podemos esperar nada enquanto essa gente, esses bastidores estiverem funcionando, porque falta um pouco de energia para aqueles que são nomeados para dirigir o destino da nossa nação. Um intervalo, já voltamos com a sequência aqui do Ponto de Vista. É rápido. Sequência do Ponto de Vista, a gente aqui conversando com prazer com a doutora Thelma Rodrigues, aqui com o doutor José Stalin, ambos advogados da área trabalhista, o nosso Francisco Aloisi, jornalista, né, que está sempre aí antenado e sempre com informações importantes de Brasília, né? E o Paulo Guedes está querendo acabar com o salário mensal, doutora Thelma, é isso mesmo? Ele quer acabar com tudo. Ele está querendo acabar com tudo. Ele quer trazer, são ainda propostas, mas eu quase certeza que isso não vai passar, mas o que ele está querendo trazer para cá seria como no modelo americano, você trabalhar para ganhar por horas. Só que a hora trabalhada nos Estados Unidos é no mínimo $30, dependendo do trabalho que a pessoa vai fazer. Então, é totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que é o salário mínimo, que está em torno de R$ 1.045. Então, ou seja, realmente, todas as propostas que ele apresenta, ele quer equiparar com os Estados Unidos, só que é totalmente diferente. É diferente a economia, é diferente as funções. Só para te dar um exemplo, a gente está falando aqui muito, né, mudando até um pouquinho aqui, que a gente ia entrar na questão do decreto e da portaria. Nos Estados Unidos, por exemplo, os que trabalham em restaurantes, comércio em geral, né, além deles ganharem que seja em torno de $20 ou $30 lá a hora, dependendo do contrato que ele fez e dependendo do local que ele trabalha, ele tem lá, obrigatoriamente, as pessoas dão, que seria para nós aqui, uma gorjeta, que é um tip, que a gente chama lá, que fica em torno de 15% a 30%. Então, veja a diferença que a pessoa, que o trabalhador ganha por hora lá. Não tem nem comparação trazer isso para cá, não tem como, porque aqui, na nossa cultura, nós não estamos acostumados a dar gorjeta. E não é porque nós não queremos, é porque o povo não tem dinheiro, não é? Muitos, só lembrando que a gorjeta não é só em restaurante que você está falando, né? Não é só, em tudo. Em tudo, toda a área comercial, toda atividade. Área. Às vezes você não está nem você está até no local que é fast food, você vai lá, pega, mas você já obrigatoriamente lá tem essa cultura de você dar esses 15%, 10% ou 20%, todos têm essa cultura, até porque também tem uma melhor condição financeira. Sim, claro. Agora, aqui no Brasil, hoje, ficou aquela discussão da gorjeta, né? Aí colocaram 10%, integra salário, não integra, ficou essa confusão toda aí depois Bom, mas enfim, só para a gente voltar para esse tópico. Você sabe que já houve isso aqui, o Stalin vai lembrar bem, o Aloisi também, né? As pessoas, normalmente, quando iam a algum lugar, enfim, davam sempre ou no posto de gasolina, ou no restaurante, ou em outras atividades. Você tinha sempre uma... Aqui a economia do Brasil foi se não dilacerando permite, de não tal permite. forma, nos últimos 30, 40 anos, né? Que mudou todo mundo. Quando eu era moleque, eu cansava de ver. Meu pai dava uma gorjetinha para um, para outro e tal. Não era só no posto de gasolina, nem só no restaurante, não era só isso não, toda atividade. Tudo aqui se resume ao poder aquisitivo. Exatamente. Né? Então, por exemplo, levantamento nacional, o salário médio do brasileiro é R$1.000. O americano, quem vive nos Estados Unidos, é R$12 mil, falando em moeda nacional. É um custo de vida alto também, mas dentro dessa salário. Diferença, o que eu acho é o seguinte, que o Michel Temer teria feito uma grande coisa
era sugerir ao Trump para ele fazer a reforma trabalhista lá, né? Porque quem ganha 12 mil, né? E aqui quem ganha R$1.000, lá, quem tinha que fazer era lá, não aqui, né? Agora, essa questão do valor da hora extra, isso daqui é uma reivindicação das grandes empresas, normalmente de origem estrangeira, porque vem com essa mentalidade de lá ser na base de hora, de valor hora. Aqui no Brasil é impossível, porque o mínimo é muito baixo. Então você tem 1.045 e o governo agora já está anunciando, não, o Paulo Guedes, não, mas não fique preocupado, porque a hora essa vai ser calculada proporcionalmente com o salário. Ora, o salário mínimo, você tira a hora essa, o sujeito vai, por exemplo, prestar aí 150 horas por mês, quanto que ele vai receber? Né? Vai receber R$700? Ele não tem condição nem de sobrevivência. Então a coisa está muito descompassada. E ainda retirando o 13º, Infelizmente, o povo brasileiro está muito cordeirinho, aceitando tudo. Essa que é a verdade. Então, pode culpar não, Tam. Não, é só complementando, né, doutor Stalin? Tirando férias, 13º, porque é por hora trabalhada, lá eles também não têm 13º, férias, e aqui os brasileiros, aqui na nossa legislação contempla. Então, são realidades totalmente diferentes. Então, não dá para aplicar. É como o doutor Stalin falou no início. A equipe econômica dele é formada em Harvard, formada lá, mas aqui a nossa economia é totalmente diferente. Então, nós temos que pensar diferente. Para isso que nós temos essas garantias que os trabalhadores precisam. Porque, infelizmente, hoje você vai num local, você não consegue dar 15%, 30% de gorjeta. Imagina. Não tem como. Nem sonho, a pessoa comprar ali já no sufoco, né, Francisco Aloysio? É verdade. Eu acho que eles estão querendo oficializar a miséria no país, né? A pobreza geral, a extrema pobreza, na verdade. E eu falei no último programa aqui na sexta-feira passada, esse esboço de projeto chegou, foi passado para mim lá vindo de Brasília, lá da Câmara, e eu cheguei a olhar, cheguei a mencionar aqui, como não passou a carteira verde e amarela, eles estão querendo fazer o trabalho verde, amarelo, digital. É a mesma coisa, que seria só a substituição da carteira por no trabalho, que acaba sendo tudo igual, né? Então, o que acontece disso daí? Eles estão querendo, o trabalhador ganha sobre o salário mínimo, vai trabalhar 1 hora por dia. Eles vão dividir o salário mínimo por 30, vai chegar no dia, vai dividir por 8 horas, vai estar uma mixaria, que eu nem fiz a conta ainda disso aí. Vai trabalhar 1 hora, 2 horas, vai sair, mas não vai ganhar fundo de garantia, não vai ter INSS recolhido, não vai ter também 13º, quer dizer, vai tudo contra o que diz a Constituição, por isso que eu acredito que não passa. E no final do mês, se ele não auferir R$600, o governo iria cobrir para que ele tenha R$600. Então, é uma forma de dar para 38 milhões de pessoas que estão, 8 milhões estão completamente invisíveis. Outros 30 milhões passaram a ser visíveis quando o governo foi dar esse auxílio emergencial. Eles querem transformar esses R$600 para atingir o trabalhador que vai fazer esse contrato de trabalho. Eles querem fazer o quê? Beneficiar para o empresário, abrir as portas para que o empresário não pague imposto, porque não vai precisar pagar nada, não precisa pagar hora extra, não precisa pagar imposto, recolhimento de forma nenhuma. E com isto, eles põem um trabalho escravo lá e não precisaria disso, gente. Não precisaria. Essa reforma trabalhista nociva que foi feita, que nós combatemos, e aqui nessa tribuna, e o Boturão está cansado de saber disso aí, que nós falamos várias vezes, trouxemos de novo, eu falo, Arnaldo Faria de Sá quase quebrou a bancada nervoso na época, quando passou a reforma. Por quê? Essa reforma trabalhista foi uma mentira desde o começo, que ia gerar 6 milhões de emprego no primeiro ano, no segundo ano, e veio o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que tinha lá a origem dele no trabalho, de origem sindicalismo trabalhista. O que ele faz? Não, 2 milhões de empregos só no primeiro ano. A reforma trabalhista não atingiu nada disso aí, houve um desemprego maior e ainda uma quebra de estrutura. Porque esse trabalho que eles querem implantar agora, este verde e amarelo, nada mais é, e o doutor Stalin sabe disso,
do que o trabalho intermitente que já existe na reforma trabalhista. E o que ele prevê, o trabalho intermitente? Você é contratado também por 1 ou 2 horas, seja quanto for, mas ali no final você trabalha no dia e no dia seguinte você recebe. O trabalhador te convoca com 3 dias antes, 3, 4 dias antes, você vai fazer esse trabalho. Aceita? Aceito. Se nesse mesmo dia o trabalhador tiver um outro trabalho melhor, naquele horário ele pode desistir desse e comunica. Ou então, se pode fazer no outro horário, ele faz esse trabalho e faz o outro. No dia seguinte, ele ganha. Ele ganha as horas que ele trabalhou com recolha do INSS, com fundo de garantia e com parte do 13º. Tudo isso eu estou falando baseado em salários pequenos, não é grandes categorias que podem também ter a grande categoria ir lá e prestar um serviço. Mas mais para atingir, o garçom vai fazer um trabalho, uma festa no final de semana. Pode ser convocado, vai lá, faz essas horas, recebe no dia seguinte e tudo bem. Mas fora isso, é oficializar a escravidão no Brasil. Diga, Stalin, pois não. Eu gostaria de perguntar ao jornalista Francisco Aloazzi, nas suas andanças lá pelo Congresso, observa-se o seguinte, que nesse contexto econômico, o governo precisa reduzir despesas. Ora, se ele está reduzindo despesas para as empresas em relação aos trabalhadores, criando essa hora aí, o valor hora, eu pergunto o seguinte, para os funcionários públicos, ele pensa também em estabelecer ou criar o horista também? Ou seja, mudar o sistema para o trabalhador, o funcionário público, trabalhar também pelo sistema de horas? Não, de maneira nenhuma, né? E de maneira nenhuma, não vai atingir, Mediador, né? ele não tem a intenção de fazer isso, porque daí para a máquina administrativa, na verdade, né? Para o país todo. Isso daí eles querem atingir exatamente esse pessoal que está invisível para a sociedade. Porque pensava que tinham 16, 18 milhões. De repente, no auxílio emergencial apareceram 38 milhões, sendo que 8 milhões são moradores de rua. Isso daí dificilmente vai se adaptar a algum trabalho, já estão acostumados a ficar na rua, morar na rua, dormir na rua, dificilmente vai. Mas os outros que tenha o Bolsa Família, por exemplo, e outros sistemas assistenciais que contemplam esses milhões de pessoas, substituir o Bolsa Família e esses assistenciais por esse trabalho verde e amarelo, favorecendo assim, né, digamos, sem querer, a todo empresariado. Na verdade, é redução de custos total, né? Só que o governo não pensa nisso, essa que é a verdade. Então, estamos criando, ou melhor, enaltecendo claro e aumentando a distância, né, entre a população e esse tipo de qualificação aí. Ou seja, é a escravidão bem declarada que nós estamos assistindo, né? Sim, oficializada. Divisão de classes. Oficializada, né? Oficializada, declarada e um abismo cada vez maior, né? Não só socialmente, como também em relação ao capital e trabalho. Então, você falou há pouco do decreto, não sei se é o 10422, de dia 13, aí, que autoriza suspensões, reduções salariais, enfim, sem contrapartida. Só complementando aqui os meus ilustres colegas que na questão de reduzir salário, todas as medidas são adotadas só para o povão. Não é para essa classe nobre, deputados, não teve redução de salários, nem o nosso poder legislativo, executivo, judiciário, ninguém mexeu em nada. Quem tem que mexer, quem tem que se virar são os trabalhadores, a classe privada, infelizmente. Então, agora a gente vai falar sobre essa classe aí, só ressaltando aqui escrava. Aqui em Santos o prefeito cortou, né? Na carne, 30% aqui, tanto dos cargos em comissão quanto do próprio salário, né? Dele. É claro que é uma coisa simbólica, né? Mas dói na carne, né? 30%, enfim, não é fácil. É bom a gente registrar, tem exceções. Também, São Paulo, também São eles Paulo, também a Assembleia Legislativa cortou, é verdade. 30%, mas são alguns, né? Mas no planeta Brasília não houve isso. Alguns, no planeta lá naquele mundo da Disney, não. Da Disney. Bom, mas enfim, aí vamos lá. E nessa semana foi uma loucura, porque eles tinham a medida provisória, a 936, já, com tudo, a contraprestação de trabalho, que seria a redução da jornada,
bem como também a redução aí de salários, 25%, 50% e 70%. Como já estava para caducar, aí o que fizeram? Aí eles fizeram primeiro a lei, né? 10. Porque precisava regulamentar 14.020, né? Regulamentando a medida provisória e através dela já colocando que o executivo, através do decreto, vai sempre reajustar o valor lá dos benefícios que se pretende até dezembro com essas medidas, para a gente esclarecer. Agora, aquela outra, para a gente também não esquecer, a 927, vai caducar agora, dia 19. Exatamente. Né? Mas até aí tudo bem. O Senado acabou não colocando em votação. Não colocou em votação, então vamos esquecer essa. É a flexibilização, né? E aí chegou o decreto. Inclusive, Boturão, eu acho que na lei ninguém falou nada, porque foi dia 6 de julho. Eu não ouvi nas mídias principais falando sobre a lei, o que estava dizendo essa lei e tal. O que eles se preocuparam em anunciar, eu acho que a imprensa pecou nesse aspecto, o que eles colocaram em evidência foi o decreto para falar da questão da redução de salário, para falar como seria pago e o prazo. Só que lá naquela lei tinha muita coisa importante que teria que ser analisado, né, que ficou uma coisa nebulosa. E aí a gente partiu todo mundo para o decreto, e no decreto o que acontece? Ali, que eu vejo, na minha opinião, não é teoria da conspiração. Eu tenho um colega, doutor Eriovaldo, que está assistindo, ele fala que eu adoro defender aí, eu sou da teoria não é teoria da conspiração, mas veja bem, meus caros, nesse decreto que ele trouxe agora, foi uma briga já entre os juristas. Por quê? Porque ele está falando que todos esses benefícios aí que ele está dizendo que vai fornecer, que vai dar para a população, vai ser mediante previsão orçamentária. E aí a gente cria um problema que é de suspensão, que é sem ter o dinheiro. Porque está lá na lei, dois aspectos só, que é horrível. No decreto, eles estão prevendo isso lá, você vai poder ler. Pega o decreto, lê, são todas matérias. E outra coisa também que eu achei assim, que para o trabalhador é também prejudicial. Além dele ter colocado junto, né, foi aprovada uma portaria que contrata no mesmo dia, para a gente não se perder, o decreto que veio e depois a portaria, a 16655, prevendo, né, preconizando que o trabalhador pode ser contratado antes do prazo de 90 dias, o que sempre foi abominável na Justiça do Trabalho para se evitar fraude. Então, no meu ponto de vista, são leis e decretos que tem que ser lidos com muita atenção, foi agora, dia 14, mas eu acho que esses dois aspectos é muito prejudicial para o trabalhador. Primeiro, essa questão de previsão orçamentária, né? Um colega me mandou, eu estava lendo aqui, essa questão ela é gravíssima, porque se ele disser que não tem, como ele está dizendo que, olha, primeiro começou assim, olha, a gente só pode pagar esses benefícios até 2, 3 meses, agora já está se estendendo até dezembro. Então, isso é preocupante, tem que mudar isso aí. Os juristas, qual é o nome do nosso ilustre secretário? Do trabalho? Do trabalho? O seu nem sei o nome Ricardo, dele. né? Não, é o Bruno Bianco, né? Bruno Bianco. É Bruno Bianco? Desculpa, eu não recordo o nome dele. Ele tem que só olhar essa questão. Por quê? Porque eu acho que não pode. Ali já tem que... esse decreto é justamente para definir o pagamento. Está definido. E não é para ficar com previsões orçamentárias. Está definido, né? Vamos esclarecer um ponto aí principal da história, é o seguinte... A lei e existe o regulamento. O regulamento não acrescenta nada da lei, ele regulamenta a lei, ela não pode acrescentar nada. E portaria pode? Quer dizer, então, vem uma situação assim imperfeita, né? Quer dizer, provavelmente isso daqui vai gerar muitas discussões no judiciário, porque você não pode fazer nada em virtude, se não existir uma lei prevendo a coisa. Então, nesse caudal aí de medida provisória transformada em lei, lei é regulamentada por um decreto, depois vem uma portaria e acrescenta a coisa,
Verdade. Provavelmente haverá muita discussão no judiciário em tudo aquilo que for acrescentado fora daquilo que está traçado na lei e explicado pelo regulamento. Exato, exato. E o doutor Stalin lembrou bem. Por quê? Porque nós temos uma hierarquia. Às vezes as pessoas, nós aqui, advogados que trabalhamos no dia a dia, já está confundindo aqui a nossa cabeça, está todo mundo, não, mas como que ele fez isso através de uma portaria, se aquilo era lei? Então eles estão fazendo uma bagunça, uma miscelânea que ninguém consegue mais se entender ali. Mas, diante de tudo isso, o prejudicado é o trabalhador que vai ficar aí nesse limbo até ser resolvida essa situação. Previsão orçamentária, isso é importantíssimo, porque o trabalhador está afastado. E sabe algo também, doutor Stalin, que eu li na Lei 14.020, que a gente comentou muito aqui nessa bancada, a questão do fato do príncipe. Por quê? Na lei, foi eliminado, né? Eles tiraram, Eliminaram. Eles eliminaram qualquer responsabilidade da União, do Estado, do município, né? Também que pode ser discutido, porque eles colocaram isso aí de uma certa forma também nebulosa, mas tirando a sua responsabilidade. Então, é sempre bom ficar em alerta nesse sentido. Vamos aproveitar e fazer mais um intervalo e voltamos com o ponto de vista daqui a pouquinho, né? Já, já. Vamos de volta na sequência aqui do nosso ponto de vista, voltamos rápido, né? E conversando lá na ponta com o Aloysio, né? A gente estava avaliando aí essa novidade aí proposta pelo ministro Paulo Guedes, né? Que simplesmente é o samba de uma nota só, né? Chovendo molhado outra vez, que é a história da capitalização para a previdência aí dos pobres mortais. E a possibilidade de ver essa CPMF disfarçada. Aí, antigamente era o imposto do cheque, né? Contribuição provisória, que virou permanente, né? De movimentação financeira, e agora é da movimentação eletrônica. Né? Alguma chance disso passar no Congresso, Aloysio? Eu acho que, da primeira vista, sim, acho que não tem chance nenhuma, né, de se passar. Porque é contra. Mas ele, na terça-feira, o Maia é contra. Então, na terça-feira, ele disse que vai entregar a primeira parte do texto, não é o total, a primeira parte, para o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, na casa dele, na terça-feira de manhã. E aí nós vamos ver a repercussão que vai ter, né? Tanto no Senado quanto na Câmara. Parece aquela criança, sabe aquela criança birrenta, que você fala, isso aqui não pode e tal, dá um castigo, ele fica no cantinho, depois passa um tempinho e volta, eu quero isso. Não, eu não sei. Como é que pode insistir num assunto que ele vê que é totalmente impopular, que ninguém quer e que não vai levar o país a lado nenhum. Acho que tem que crescer a economia de uma forma que gere empregos, né? Acaba com esse mundo de desempregados que nós temos aí. E eu estava falando aqui, fora dos microfones, que a OIT está prevendo, se continuar nesse dilema das empresas não se recuperarem, 1 bilhão e 300 milhões de desempregados com essa crise da pandemia. Você põe o que já existe de desemprego, vai ser muito grande. Só para ter uma ideia, a China, que é o maior país do mundo, tem 1,4 bilhão de desempregados. A Índia, 1 bilhão e 300 milhões. Não. 1 bilhão de desempregados na China? Não, desculpa. 1 bilhão... No mundo, né? Não. No mundo vai ser... A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Eu falei errado. Habitantes. Com 4 bilhões que nós vamos ter, com esse 1 e 300, com mais que isso vai ter, então nós seremos, acho que, um país ali competindo com a China, né? Que será o país dos desempregados. E teremos uma China de desempregados. Sim, e não sei quantos Brasis de desempregados nós teremos também. 6 Brasis de desempregados. É uma coisa inacreditável, né? Inaceitável. Agora, eu não acho que o Paulo Guedes seja criança birrenta, não. Eu acho que ele sabe bem o que está fazendo, ele sabe que não vai ser aprovado e vai seguir naquela rota dele, né? Ele solta um balão aqui hoje, a bolsa sobe, né? No dia seguinte a bolsa desce, alguém ganha milhões e milhões em ações, né? Tem muito amigo dele ganhando muito. Né? Me preocupa, Boturão, todas essas medidas aí que o nosso colega Aloysio está falando de impopular, elas foram passando, né? A trabalhista era impopular, o Congresso, né? A Previdência, então, passou. Então, são muitas coisas por isso que nós precisamos ficar bem atentos,
nos votos dos nossos deputados, né? E Esse ano é senadores. ano de eleição aqui, municipal, precisamos também estar atentos em tudo. Por quê? Porque está na mão deles. Essas medidas são impopulares, são isso, mas depois chega lá, é Acho tudo que aprovado, a chance né? disso daí realmente não existe, né? Porque, aliás, o Paulo Guedes ele é muito mal visto pelos partidos do Centrão, né? O Aloysio está aqui que não me deixa mentir, né? Estão loucos para que ele pegue o boné e vá embora. Ele não vai embora. Por que ele vai embora? Ué, a bolsa sobe, a bolsa desce, é o bel prazer dele, ele comanda, não é? Ele solta uma bomba aqui, a bolsa dispara no dia seguinte, depois a bolsa arreia e tal. Coisas curiosas, né, que vão acontecendo. Agora a gente falou no outro bloco, acabamos não falando, né, Thelma, sobre aquele projeto, a flexibilização das leis trabalhistas, era uma proposta que estava no Senado da República, acabou não indo à votação, não sei se isso, afinal de contas, é um ganho para o trabalhador, se é uma perda, se o governo é que perdeu com isso. Mais flexível do que já está. O que nós vamos fazer, então? Ficar sem salários. Vai sobrar o quê? O que vai sobrar? O que nós temos a discutir para flexibilizar mais? Já flexibilizamos jornada, salário, eu acho que... O que estava escrito nisso aí que acabou não sendo votado? Eu, sinceramente, não estou lembrado. Eu acho que agora o que tinha sobrado seria só da questão da vigência dos acordos, a questão da ultratividade. Teletrabalho. Né? Alguns pontos assim, mas que na verdade não tem mais o que flexibilizar, na verdade. Então, não sei se o doutor Stalin tem algo a complementar, mas nessa questão... O que eu penso é o seguinte, a solução do Brasil não é na legislação trabalhista, é simplesmente na economia. Quer dizer, o boom da economia para frente é que alavanca tudo, né? Agora, é claro, o país, como uma grande empresa, ela precisa ser bem administrada em termos do que ganha e do que perde. Ou seja, daquilo que é lucro e daquilo que é despesa. Agora, a gente assiste durante muito tempo o governo federal, nos 3 poderes, não economiza em nada. Haja vista as licitações realizadas lá pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que digna até de outro planeta, né? Porque nem nos países ricos, né, existem tantas benesses assim para o poder público como nós temos aqui, especificamente aqui na alta cúpula do Poder Judiciário. Então, realmente, a solução é econômica, na evolução da economia e não na redução de direitos trabalhistas que foram adquiridos ao longo de muitas décadas, né? Então, e aliás, é nesse aspecto que voltando a falar do Michel Temer, ele verificou que não tinha condições, num espaço de tempo do governo dele, de desenvolver a economia, porque tinha um prejuízo muito grande acumulado de governos anteriores, ele resolveu reduzir custo mexendo com a população, ou seja, reduzindo o custo das empresas e jogando os trabalhadores numa situação de miséria como nós estamos. Essa que é a verdade. Na minha opinião, não sei se o Aloysio vai concordar comigo, a Thelma, enfim, eu acho que o Michel Temer fez uma conta ali, né? Falou, bom, eu recupero a economia, um pouco mais, um pouco menos e tal, o PT está completamente desgastado, eu vou para a reeleição, a economia cresce um pouco e tal, eu vou para a reeleição. Até o Joesley Batista aparecer lá na garagem do Palácio, né, Aloysio? E daí a coisa mudou, né? Da água para o vinho, ele teve que se segurar para acabar o mandato, né? Evitar o impeachment, essa coisa toda. Mas, olha, tudo quanto é reforma trabalhista eu acompanhei direto. Foi um negócio muito rápido. Em 2 meses, 2 meses e meio, estava concluída, né? A reunião nas comissões, reunião... foi goela abaixo, né? Foi, na calada da noite, eles decidiam uma coisa, era outra. E nós lá, né? Mas, olha, não pode ser desse jeito, não. Daí, não, nós vamos discutir isso aí. No dia seguinte mudava tudo. Agora, a da Previdência foi pior, né? A da Previdência foi um negócio escandaloso, né? Porque notícias, inclusive, veja só, em mídias de jogos de azar. Quer dizer, tinha publicidade do governo em mídias, né? Que foi comprovado agora, de jogos de azar, em tudo quanto é tipo de mídia. E aquela falácia totalmente mentirosa. Não, vai ser bom para o país, porque o país vai crescer, vai gerar mais emprego, não pode acontecer que, do jeito que está, vai ser tudo igual para todos. Tá. Logo de cara separaram o militar. Passou, né? Passou. O militar hoje tem uma aposentadoria
melhor, tem benefícios melhores do que o pessoal da Previdência. E o pessoal da Previdência, por sua vez, apesar de serem 32 milhões de segurados, na média geral, o do militar é 17 vezes mais custoso do que o da Previdência Pública. Entendeu? Então, de 32 milhões de pessoas contra os militares, eu não sei, é um número bem reduzido, né, em relação a esse montante, é 17 vezes maior. E passou tranquilo, porque o sistema em si, ele já gira o sistema, né? Enquanto não mudar esse sistema, vai continuar sempre assim. Porque você conversar, não, eu não aprovo isso aí, não, tal. Tanto é que eu dei o exemplo do nosso deputado Tiririca, né? O Francisco Everardo, que ele falou, não votou na primeira, foi contra, na segunda também foi contra, e eu falei, mas Tiririca, se tiver a terceira? Eu falo não, não e não. Quer dizer, mas ele não mudou, mas o partido dele votou. É aquele apoio de bancada, apoio de partido, de liderança, e acabam todos votando os iguais para não contrariar o partido. Então, meu filho, passou, e se tiver outra vai passar, vai ter agora a tributária, vamos ver como é que vai ser. E a reforma política, gente? Como é que fica? Não fica. Porque essa reforma política foi prometida pelo Bolsonaro também. O Guedes tem que ver isso aí, o Paulo Guedes tem que falar, temos ainda essa... Porque essa daí, sim, se tivesse uma reforma séria, mudaria completamente esse sistema, né? Esse sistema que é nocivo. Mas vai ser, você já falou, não vai ter, nunca vai ter. Doutor Stalin, por favor. Eu queria acrescentar até a malignidade dessa legislação trabalhista, que uma lei geralmente de grande repercussão, por exemplo, o Código Civil, Código de Processo Civil, tiveram um período de vacância bem grande. A legislação trabalhista, a legislação essencialmente social, teve uma vacância de 90 dias. Isso é absurdo. Não houve nem possibilidade de se preparar para a entrada em vigor, etc. Não, simplesmente pá, está valendo. Foi isso. Então, observe nas leis de grande repercussão o prazo de vacância, que é bem grande. Esse caso aqui devia ser também igual ao do Código Civil, né? 1 ano, pelo menos. Não, aqui foi 3 meses, está valendo. Diz o Uriel Vilas Boas aqui que as categorias mais organizadas tiveram algumas conquistas. Acho que faz tempo isso, hein, Uriel? Mas a classe patronal manobra legislativos, executivos, enfim, surgem as mudanças que são muitas vezes drásticas e a tecnologia surgiu então ainda para complicar ainda mais a situação do trabalhador, né? Diz aqui o Jorge Firmino... Fala aí que ele está mandando recado aqui também. Jorge Firmino diz que o Michel Temer era para ser preso, né, no dia em que deixou o governo, né? Olha, a gente falava isso aqui no final de 2018. Ele realmente acabou sendo preso, né? Aliás, uma prisão estapafúrdia, ridícula, né? Cinematográfica, no meio da rua, uma coisa que não tinha o menor sentido. Bastava ir na casa dele, tirá-lo de lá e levá-lo preso. Ficou acho que 2 noites, né? Não estou lembrado. Depois acabou sendo solto, ameaçado de prisão novamente, acabou não sendo preso. O Moreira Franco foi preso também, depois foi solto. E o Lima, né, que era o Coronel Lima, que era o amigão dele, né, muito próximo do Michel Temer, sócio dele, enfim, né, também ficou preso, a Polícia Federal bateu na casa dele, ele sentado em cima do celular, dizia que o celular não tem celular, como ele sentado em cima do celular, até que mandaram ele levantar e o celular estava embaixo do bumbum dele, né, Thelma? Situação realmente vexatória. Agora o trabalho dele é só fazer live. Só fazer live. E só colocando, Botor, como os meus excelentíssimos colegas aqui já falaram, mas tudo é a pretexto da pandemia. Portaria é porque quando acabar a pandemia, se Deus quiser, tudo isso vai embora. É a única coisa que eu queria colocar aqui. Felizmente, tudo isso aí, pelo menos esses, né? A portaria, o decreto, tudo isso é até a pandemia acabar. E o Bolsonaro disse ontem na live, né, de toda quinta-feira, que virá a Baixada Santista em agosto, que a deputada Rosana Vale indicou a ele algumas outras situações e que ele tem que vir aqui para resolver os problemas que ela apresenta para ele, né, e que vai acompanhar a reforma da Ponte dos Barreiros, que já está numa situação bem melhor, né?
Falta ainda liberar para ônibus, caminhões, enfim, né? E vai ver as obras do Tancredo Neves também, né? O Bolsonaro tem esse lado, né? A gente pode fazer a crítica que fizer, mas aqui na Baixada Santista a gente pelo menos tem que reconhecer que ele fez um investimento importante lá na Ponte dos Barreiros e vem aqui à região com uma certa frequência, né? Agora ele está denunciado lá no Tribunal de Haia, né? Que fica na Holanda. Inclusive agora essa situação que envolve aí tribos indígenas, que ele cortou o fornecimento de água, né? Um decreto que ele assinou recentemente. Os índios recebiam lá o fornecimento de água, caminhões-pipa, essa coisa toda. E que agora, segundo explicações que vieram do Palácio, os índios podem tomar água que vem dos riachos, essa coisa toda. Então ele acha que toda aldeia indígena tem um riozinho que passa ao lado, enfim, que pode, né, resolver esse problema dos índios. Não é bem assim. E já tivemos a OIT também denunciando o Brasil. Eu não sei realmente mais o que é que falta, né, para crucificar o país mundo afora. Obrigado, Stalin, mais uma vez pela presença, sempre importante. Doutora Thelma, sempre um prazer. Eu que agradeço. Valeu. Já acabou? Pois é. Passou Acabou, tão passa rápido, né? É. Você precisa vir aqui na próxima sexta-feira, você fala aí dos temas que você acha que de ficaram falar. para trás. Segunda a sexta é ao vivo, ponto de vista, 1h30 da tarde, aqui na Santa Cecília TV, a reprise às 8 da noite. Tchau. Obrigado, gente. Valeu.